Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Convido ao secretário da mesa, vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus 12 apóstolos, seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu-lhe o nome de apóstolo. Discussão e aprovação da ata número 019 de 2020, da sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2020. Em discussão. Em votação. Solicito aos vereadores manifestem-se seu voto através do chat no espaço específico disponibilizado a partir deste momento. Podem votar. Aprovado por unanimidade. Passamos para a primeira fase da sessão. Convido a agente legislativo para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Recomendação número 13, de 24 de novembro de 2020. O vereador André Barchola, integrante da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, com assento na bancada do PP, solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, realize estudo de viabilidade para a disponibilização de testes de PSA gratuitamente para os homens acima de 45 anos do município de Nova Boa Vista. Justificativa. Justifica-se a presente recomendação, tendo em vista a realização da campanha Novembro Azul de conscientização sobre a prevenção do câncer e outras doenças do homem. Cuidar da saúde dos homens não é uma tarefa fácil. Além de procurarem menos as unidades de saúde, os homens apresentam limitações de horário relacionadas ao trabalho. Por isso, o PSA é uma proteína que é produzida pelo tecido prostático e pode ter a sua produção medida por meio de exame de sangue. Se o homem tem tecido prostático, tanto benigno como maligno, ela será detectada no exame de sangue. Como a próstata dos humanos aumenta de forma benigna com o passar dos anos, o PSA também costuma aumentar. Da mesma forma, o PSA aumenta com o evoluir do câncer de próstata. Assim, se o PSA estiver aumentando, o urologista pode definir se a alteração do PSA é por uma causa benigna ou maligna. Desde já, continua ao seu inteiro dispor, Sala das Sessões Alfredo Ivolio, 24 de novembro de 2020, vereador André Barchola, bancada do PP. Ofício número 136 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista. Assunto: projeto de lei, sessão ordinária. Ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar projeto de lei
de autoria do Poder Executivo Municipal, para apreciação dos nobres vereadores municipais, na sessão ordinária agendada para o dia 24 de novembro de 2020, conforme ementa que segue abaixo. Projeto de Lei Municipal número 76 de 2020 autoriza a contratação temporária de técnico de enfermagem. Certa de vossa colaboração, reitero votos de elevada estima e distinta consideração, permanecendo ao seu inteiro dispor. Vanilde Dalcin, Prefeita Municipal em exercício. Ofício número 140 de 2020, também do Gabinete da Prefeitura Municipal. Assunto: projeto de lei. Ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação dos nobres vereadores municipais na sessão ordinária agendada para o dia 24 de novembro, conforme ementa que segue abaixo. Projeto de Lei Municipal número 77 de 2020 abre crédito especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Certa de vossa colaboração, reitero votos de elevada estima e distinta consideração, permanecendo ao seu inteiro dispor. Vanilde Dalcin, Prefeita Municipal em exercício. Passamos para a segunda fase da sessão. Ordem do dia. Em atendimento à resolução número 006 de 2020, as sessões ordinárias online terão apenas a ordem do dia, sendo suprimido o espaço destinado ao grande expediente. O projeto constante da ordem do dia, assim como os respectivos pareceres, encontram-se disponibilizados no site. Solicito ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 076 de 2020 e ao assessor jurídico para emitir parecer quanto ao aspecto técnico e jurídico. Projeto de Lei número 76 de 2020 autoriza a contratação temporária de técnico de enfermagem. Justificativa. Excelentíssimo presidente, nobres edis, ao cumprimentar vossas excelências, colhemos a oportunidade para encaminhar a apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o texto do projeto de lei que autoriza a contratação emergencial de técnico de enfermagem a fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público. A contratação temporária se faz necessária considerando a aposentadoria de uma técnica em enfermagem. Assim, considerando a demanda de serviços em saúde, afetada ainda pela pandemia do Covid-19, é necessário recompor o quadro funcional, considerando o período de férias, para que não haja prejuízo nas atividades, serviços e programas desenvolvidos pelo município. Que a contratação irá aproveitar a ordem cronológica de classificação dos aprovados no processo seletivo simplificado número 1 de 2020 ou, não havendo candidatos interessados, será aberto o processo seletivo simplificado. Segue em anexo o cálculo do impacto orçamentário financeiro para a contratação. Assim, temos como justificada a urgência dessa contratação, invocando estar caracterizado o fundamento legal que a autoriza, vez que pretende a necessidade temporária de excepcional interesse público. Em linha de conclusão,
por todo o exposto, encarecemos aos senhores edis a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, Vanilde Dalcin, Prefeita Municipal em exercício. Então, pelo presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende autorização para a contratação temporária de técnico de enfermagem. A iniciativa de tais projetos de lei é exclusiva do prefeito municipal, constante disposição do artigo 53.5f da Lei Orgânica Municipal. E podem sofrer emendas por parte dos vereadores, contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto original. As contratações emergenciais vêm previstas no artigo 37, inciso 2 e 9 da Constituição Federal e se constituem como exceção ao ingresso no serviço público. Além disso, a Lei Federal 8.745, de 93, dispõe sobre a contratação por tempo determinado. Também a Lei Orgânica do Município prevê em seu artigo 60 quais são os agentes públicos do município. Então, analisando essa razão pela qual se pretende realizar a devida contratação, entendo que não se enquadra nos requisitos de excepcional interesse público. Com relação à legalidade, lógica e gramática, o projeto é constitucional, com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão. Em votação. As votações serão realizadas de forma normal e através do chat. Cada vereador deverá proferir a seguinte frase: eu, vereador fulano de tal, declaro ser favorável ou contrário ao projeto de lei número tal. E em seguida deverá realizar a votação através do chat do Skype, clicando na opção desejada. Passamos à chamada nominal dos vereadores. Convido o vereador Neuri Stagmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Neuri Stagmeier, declaro ser favorável ao projeto de lei número 76 de 2020. Voto confirmado. Convido o vereador Gilmar Ângelo Martinazzo para proferir o seu voto. Eu, vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, declaro ser favorável ao projeto de lei número 076 de 2020. Voto confirmado. Convido o vereador Hildo Cover para proferir o seu voto. Como não abre, estou tentando abrir, posso votar verbalmente daí? Sim. Eu, vereador Hildo Cover, me declaro favorável ao projeto de lei número 76, de 20 de novembro de 2020. Voto confirmado. Convido o vereador Kleber Badin para proferir o seu voto. Eu, vereador Kleber Badin, sou favorável ao projeto de lei número 076 de 2020. 76? Confirmado. 76. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Diógenes Bigelmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Tchode, sou favorável ao projeto 76 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Sandro Simon para proferir o seu voto. Eu, vereador Sandro Simon, declaro ser favorável ao projeto de lei 076 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Luiz Desingrini para proferir o seu voto. Eu, Luiz Desingrini, vereador, aprovava votos 76, né? Sim. Aprovado. Confirmado o voto. Convido o vereador André Bar para proferir o seu voto. Eu, vereador Chola, aprovo o projeto de lei 020. Confirmado o seu voto.
Declaro o projeto de lei do Executivo número 076 de 2020 aprovado por unanimidade. Solicita ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 077 de 2020 e ao assessor jurídico para emitir parecer quanto ao aspecto técnico e jurídico. Projeto de Lei Municipal número 77 de 2020. Abre crédito especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. O presente projeto de lei objetiva abrir crédito especial e reduzir verbas no orçamento corrente. Trata-se de uma adequação orçamentária para atender à Lei Aldir Blanc, número 14.017, de 2020. Senhores vereadores, houve um equívoco na interpretação da referida lei, sendo que, inicialmente, entendeu-se que as naturezas de despesa a serem utilizadas deveriam ser 3.3.50.43 e 3.3.60.45, subvenções sociais e subvenções econômicas, respectivamente. Sendo assim, foram abertos os devidos créditos orçamentários. Entretanto, após reanálise dos normativos que regem as transferências e aplicações diretas dos recursos da referida lei, entendeu-se que uma parte dos recursos deverá ser readequado para a natureza 3.3.90.39, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Isso posto, requer a análise da proposição, sua votação e aprovação por esta colenda casa. Vanilde Dalcin, prefeita municipal em exercício. Então, pelo presente projeto, o Poder Executivo pretende a abertura de crédito especial no orçamento do município na Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa e tais projetos de lei exclusiva do prefeito municipal, consoante disposição do artigo 53, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, e podem sofrer emendas por parte dos vereadores, contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto original. A Constituição Federal prevê em seu artigo 167 a abertura de créditos e a prévia autorização legislativa para tanto. Por sua vez, a Lei Federal 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para a União, Estados, Distrito Federal e municípios, classifica as formas de crédito e a sua abertura. Com relação à legalidade, lógica e gramática, o projeto é constitucional, com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão. Em votação. Passamos à chamada nominal dos vereadores. Convido o vereador Neuri Stagmaier para proferir o seu voto. Eu, vereador Neuri Stagmaier, declaro ser favorável ao projeto de lei número 77 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Gilmar Ângelo Martinazzo para proferir o seu voto. Eu, Gilmar Ângelo Martinazzo, declaro ser favorável ao projeto 077 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Hildo Cover para proferir o seu voto. Aguarde um momentinho, é que agora abriu. Deixa eu ver se eu consigo votar. É o número 77, né? Sim. Aguarde que agora abriu. Se tu conseguir 76 também, já vota lá. Tá, então deixa eu voltar para pegar o 76, então. 76.
Não abro espaço para fazer a votação daí. Mas então eu passo lá assim na manhã e vou fazer minha votação do 76, já fiz verbalmente. A ata não fiz, eu passo lá assim na manhã. E o 77, então, eu, vereador Hildo Cover, me declaro favorável ao projeto de lei número 77, de 24 de novembro de 2020. Voto confirmado. Favorável. Convido o vereador Kleber Badin para proferir o seu voto. Eu, vereador Kleber Badin, declaro ser favorável ao projeto de lei número 077 de 2020. Aprovado. Convido o vereador Diógenes Bigelmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Chode, sou favorável ao projeto 77 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Sandro Simon para proferir o seu voto. Eu, vereador Sandro Simon, declaro ser favorável ao projeto de lei 077 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Luiz Desingrini para proferir o seu voto. Eu, vereador Luiz Desingrini, aprovado o projeto de lei 077 de 2020. Aprovado seu voto. Confirmado o seu voto. Convido o vereador André Bar para proferir o seu voto. Eu, vereador Cholas, favorável ao projeto de lei 077 de 2020. Declaro o projeto de lei do Executivo número 077 de 2020 aprovado por unanimidade. Solicita ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 013 de 2020 ao assessor jurídico para emitir parecer quanto ao aspecto técnico e jurídico. Projeto de lei número 13 de 2020, de 24 de novembro de 2020. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da Câmara Municipal de 2020 e dá outras providências. Justificativa. Justifica-se o projeto de lei tendo em vista a necessidade de readequação do orçamento do Legislativo frente às despesas futuras previstas para o decorrer do exercício financeiro, em especial o pagamento de equipamentos e material permanentes, cujas aquisições ocorrerão no ano em curso. Assim, estamos antecipando a necessidade para deixar o orçamento da Câmara Municipal em conformidade com a demanda futura. Desta forma, a realocação de recursos se faz necessária para a correta e necessária execução orçamentária. Então, pelo presente projeto de lei, o Poder Legislativo, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da Câmara Municipal. A iniciativa de tais projetos de lei é exclusiva da mesa diretora, consoante disposição do artigo 28, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal. E, não obstante ser iniciativa da mesa diretora, podem os nobres vereadores propor emendas, contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto original. Como já dito anteriormente, a Constituição Federal prevê em seu artigo 167 a abertura dos créditos e a autorização legislativa correspondente. Também a Lei Federal 4.320 de 64 estatui normas de direito financeiro, especifica a classificação dos créditos e a forma de sua abertura. Com relação à legalidade, lógica e gramática, o projeto é constitucional, elaborado entre a técnica legislativa, com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão. Em votação. Passamos à chamada nominal dos vereadores. Convido o vereador Neurista... Só me informa o número do projeto, presidente. É 013. Tá bom. Convido o vereador Neuri Stagmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Neuri Stagmeier, declaro ser favorável ao projeto de lei número 013 de 2020. Voto confirmado. Convido o vereador Gilmar Ângelo Martinazzo para proferir o seu voto.
Eu, vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, sou favorável ao projeto de lei do Legislativo número 013/2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Hildo Cover para proferir o seu voto. Hildo, nos ouve? Não consigo abrir, então eu, vereador Hildo Cover, me declaro. Oi. Eu, vereador Hildo Cover, me declaro favorável ao projeto de lei número 013. Voto confirmado. Convido o vereador Kleber Badin para proferir o seu voto. Eu, vereador Kleber Badin, declaro ser favorável ao projeto de lei do Legislativo número 013 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Diógenes Bigelmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Tchode, sou favorável ao projeto do Legislativo número 13 de 2020. Voto confirmado. Convido o vereador Sandro Simon para proferir o seu voto. Eu, vereador Sandro Simon, declaro ser favorável ao projeto de lei 013 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Luiz Desingrini para proferir o seu voto. Eu, vereador Luiz Desingrini, aprovado o voto 13/2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador André Bar para proferir. Eu, vereador Tchode, sou favorável ao projeto de lei do Legislativo 013/2020. Confirmado o seu voto. Declaro o projeto de lei do Legislativo 013 de 2020 aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária online. E convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 8 de dezembro de 2020. Uma boa noite a todos.